Agora sim, nós vamos fazer o nosso estudo bíblico hoje, baseado em alguns versículos que nós vamos ler. A gente usa... vocês já estão com a Bíblia da congregação? É que a gente usa a Nova Almeida atualizada para leitura em conjunto, né? Para facilitar. Mas primeiro a gente começa com uma oração. Bom Deus, nós estamos na Tua presença, pedindo a Tua ajuda, o Teu auxílio para meditarmos na Tua palavra, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, o verso 26 e o verso 27. E aí o primeiro que achar pode fazer a leitura, tá? Gênesis 1, 26 e 27. Quem quiser se voluntariar e fazer a leitura, fica à vontade. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito bem, nós começamos a ver aí que na criação Deus desenha o ser humano e o faz conforme a sua imagem. Agora eu quero seguir para Salmo 139, os versos 13 a 16. Mas tu me formaste pelo interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, por isso que todo de modo assombroso, asombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma não sabe muito bem. Do 13 ao 16. Os meus ossos não te foram cobertos, quando o oculto fui formado e entrevecido, como na fortaleza da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia existido. Amém. O que nós vemos nessa leitura também tem a ver com a criação do ser humano e como que Deus molda todos os nossos dias, ainda quando a nossa substância está sem forma no ventre, né? Nós estamos falando de criação aqui. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque uma das coisas que nós sempre repetimos e faz parte da nossa confissão de fé são os artigos do credo, né? E quando nós vamos falar o credo, que é o que nós cremos, é a nossa confissão de fé, a primeira afirmação que nós temos, o primeiro artigo dele é: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. E eu quero meditar sobre isso que nós estamos lendo aqui, porque nós estamos falando sobre a identidade, sobre quem nós somos. Todas essas leituras que eu separei aqui, se vocês verem, não existia sociedade ainda na época, né? Deus está falando aqui da criação do ser humano lá no começo. Não tinha com quem conviver. Mas ali Deus está dando qual é... Olá, Thales! Bem-vindo! Deus está falando quem nós somos na criação. Tudo bom? E ao falar quem nós somos, ao falar na criação isso de um modo maravilhoso, nós temos uma coisa interessante. Olha como é que está a nossa vida e a nossa convivência na sociedade hoje em dia. A nossa identidade, do jeito que o mundo quer ensinar, não é uma identidade que vem dada a você na sua criação. É uma identidade que você vai ter que descobrir ao longo da sua vida, e é uma identidade baseada em quê? Nas pessoas com quem você convive, né? na sociedade, naqueles grupos que você escolhe fazer parte. E o que o mundo ensina para a gente
é que a sua identidade é você quem vai construir. Então, se eu perguntar, né, para Jéssica não cristã, né, quem é você? Ela vai me falar quem ela é a partir de todas as relações que ela tem no mundo, né? Isso é o quê? É a família diz quem você é, né? Seu grupo de amigos te define, vai te dizer quem você é. O emprego que você tem te define e diz quem você é. Todas essas coisas vão definindo qual é a sua identidade. E esse é que é o problema, e é isso que eu gostaria que a gente olhasse. É um estudo bíblico rápido, mas muito importante. Porque o mundo ensina pra gente sobre quem nós somos, baseado no convívio com as pessoas, né? Eu sou a média mais ou menos de todo mundo que está me cercando. Então, lembra aquela coisa meio Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Por quê? Porque quem te definiu é a tua família. Quem te definiu é a tua educação. Quem te definiu é até os valores que te passaram em vida. Parece legal, às vezes a gente vê que isso dá problema, mas tudo isso é um desvio. Quando a gente olha para esses versos na Bíblia, nós vemos que a nossa identidade ela não é buscada em nós mesmos. Olá, 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 tudo bom? Saudades de ti, moço, vamos chegando. A nossa identidade, ela nunca está dentro da gente. Isso que é o interessante da gente olhar aqui na Bíblia. A nossa identidade, ela é dada para a gente e vem de fora. Então, se eu pergunto, Thales, quem é você? Eu começo a pensar um pouquinho, né? Nunca fizeram essa pergunta desse jeito para mim. Mas a grande questão é, quem sou eu? Eu sou... Aí onde é que está a identidade? Se eu começo a falar das coisas que eu construí ao longo da minha vida, eu estou falando de uma identidade que eu escolhi ou que me foi dada na minha criação, nos meus valores. Não é o que a palavra de Deus ensina. Eu fui criado como? Fui criado como diz o Salmo 139. Olá, irmão, boa noite, tarde, noite, agora está no horário indefinido. Eu sou quem? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Esse é o princípio importante. Eu sou aquele que Deus me criou para ser. E a minha identidade não está em mim mesmo. Esse ponto é legal. Eu vou aprender com a palavra de Deus que aquilo que me define não está dentro de mim. Eu quero que alguém abra a Bíblia em Colossenses 1,16. E aí o primeiro que achar, manda na leitura. Vamos lá. É o segundo livro do Pedro, né? Você falou um pouco sobre as habilidades. Segundo livro do Pedro. Também passa por ali. Aham, muito bom. Colossenses 1,16. Qual que é a finalidade da minha existência, afinal de contas? Vamos lá. Colossenses 1,16. Quem achar e sentir a vontade para ler, pode ler. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Então, em qual é o sentido que existe na minha vida? Não é eu que escolho o sentido da minha vida. O sentido da minha vida é que eu fui criado por Deus e para Deus. O sentido da minha vida é dado de fora. Eu não tenho que descobrir isso na minha vida. Efésios 2:10. Como que eu vou viver a minha vida, então, aqui nesse mundo, se a minha identidade eu não tenho que descobrir o que eu sou, mas eu já sei o que eu sou por Deus e agora eu vou viver nesse mundo, tá? Como que eu faço isso? Quero algo mais prático, vamos lá. Efésios 2:10.
Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá aí como eu vou viver minha vida, então, nas boas obras que Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas. Então, como que eu vou viver a minha vida? Bom, eu já sei que quem eu sou, eu não preciso procurar em mim mesmo a resposta. A resposta está fora de mim, está em Deus. Eu sei que o sentido da vida é o quê? Viver para Deus. E como que eu faço isso? Está aí a resposta, nas boas obras que foram dadas por Deus para que nós andássemos nela, caminhássemos nela. Isso é o que a gente aprende quando a gente fala sobre criação. Thales, na parte do ensino lá, você chegou nos vídeos que falam sobre o primeiro artigo do credo? Sim, eu terminei de mandar melhor. Então, já viu o segundo também? Sim. Opa, bom demais. Então ali você já viu no primeiro artigo isso aqui que eu estou falando, né? Esse estudo está montado em cima daquilo ali. Quando a gente olha para a palavra de Deus e põe o centro da nossa vida na palavra de Deus, a gente encontra um sentido muito mais prático para a vida e uma resposta objetiva, porque as pessoas querem saber, né? O que dá sentido para a nossa vida? Como que você se identifica ou com qual grupo você se identifica, porque a ideia deles dependendo do grupo que eu me identifico, essa é a minha identidade, né? Se eu me identifico com o grupo dos vovozinhos jogadores de dama na praça, a minha identidade está ali, né? O velhinho jogador de dama da praça. E por aí vai para cada grupo que a gente escolher na vida. Só que aqui a gente percebe outra coisa. O caminho de Deus é diferente. O caminho de Deus é que realmente Ele já me deu o sentido da vida, o propósito da vida. Isso já vem na minha criação. Eu fui criado por Deus com um sentido, com um propósito, e aí eu não olho para mim mesmo, eu olho para fora. E aí vem a questão. A minha identidade de vida não está dentro de mim, está fora. Quando o ser humano decidiu olhar para dentro de si, o que foi que aconteceu? Ao Éden lá, né? Qual que foi a tentação do diabo? Né? Não olha para Deus não, olha para dentro de você. Vocês vão ser fortes como Deus, vocês vão saber de tudo como Deus. Quando a gente começou a olhar para dentro, foi o momento da queda. E aí a salvação também é deixar de olhar para dentro e olhar para fora. Não é olhando para dentro de mim que eu vou ser salvo. Para onde que eu vou ser salvo? É olhando para quem? Para Jesus, né? Não tem outro caminho para isso. Então eu perco a minha identidade quando eu começo a olhar para dentro. Mas eu encontro de volta a minha identidade e a minha salvação quando eu passo a olhar para fora. Lição básica que a gente aprende nesse primeiro artigo que a gente recita lá no credo. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ali eu estou falando o quê? Que a minha identidade não está dentro de mim mesmo. Eu sou criado. E quem define quem eu sou é quem me criou. Né? E a partir disso, a gente consegue definir muita coisa na nossa vida e a gente consegue evitar uma série de erros que o mundo joga para dentro da cabeça da gente o tempo todo. Não, você é criado assim, naquela família assim, você tem que ser daquele jeito. Não necessariamente. A minha identidade não está na família, a minha identidade está no Deus que me criou. Né? Mas você... Não, a minha identidade está onde? Está no Deus que me criou. E aí, quando eu olho para mim mesmo, são os momentos que eu peco, são os momentos que eu caio, e é justamente por isso que a gente precisa ter sempre essa visão. Aprender a olhar para fora. Não busque dentro de você mesmo alguma coisa, porque não é ali que Deus colocou a resposta.
A resposta está quando a gente olha para Ele. Quando a gente lembra que nós não somos criador para definir o que a gente é ou deixa de ser, mas a gente é feito por Ele e, portanto, Ele que faz as coisas. Eu gosto muito dos estudos de Lutero. Ele gosta de falar do ser humano. Ele diz que todo mundo tem um ídolo interior, né? Dentro da gente, morando dentro da gente, tem um ídolo lá. E a gente adora, esquece que ele é um ídolo, fala, não adora outros deuses, mas esse ídolo que mora aqui dentro a gente acaba adorando. Toda vez que eu tento me achar no mundo, mas sem olhar para Deus, eu começo a olhar para mim mesmo, para aquilo que eu quero buscar, aí eu estou colocando esse ídolo que existe dentro de mim, né, como Deus na minha vida. É esse o grande problema. E quando a gente vai ver os 10 mandamentos, a gente vê que o problema de todos eles é esse negócio de a gente olhar para dentro. É a nossa idolatria interior, né? Com base nisso... Pode estar relacionado, não precisa necessariamente estar relacionado com uma pessoa física, né? Algo físico. Não necessariamente, né? O ídolo, ele é uma coisa que está lá no nosso coração, na verdade, muito mais, né, do que alguma coisa física, que está no nosso coração. E sem perceber o tempo todo, a gente acaba voltando para esse ídolo, e é isso que a gente precisa tomar cuidado. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Como que esse primeiro artigo do credo, então, ele ajuda a igreja a enfrentar essa crise de identidade que o mundo passa hoje, que as pessoas estão lidando o tempo todo hoje, principalmente aí, né, nas redes e tudo mais? Quem tem uma sugestão de resposta aí? Como que esse primeiro artigo do credo ajuda a gente a responder essa crise de identidade que as pessoas passam, crise de sentido na vida? Ele chama o criador, somos o criador. Então, parece que é um ensino bobo, mas na verdade, na vida adulta a gente continua precisando aprender isso, né? Essa distinção de que eu não sou criador, eu sou criatura, já responde toda essa questão. Como eu fui feito, não sou eu que vou dar sentido na minha vida, né? Alguém que me fez tem o sentido para mim. E é ali que eu encontro o sentido. Pera, agora fala. Sobre diferenciar Jesus como um ser humano, essa parte física. Então, talvez também ajude a nos distanciar dessa identidade, desse link, talvez entre a não dando importância para como a gente vai realizar, como também nós não damos importância. Sim, ok. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, né? Todo culto a gente repete aquele texto do credo, né? Credo é uma oração? Não, não é uma oração. O credo é por que a gente repete todo o culto aquilo ali? Porque, na verdade, ali a gente está repetindo, de um modo bem resumido, aquilo que a gente crê, né? É isso que a palavra credo significa, né? Eu creio. E ali a gente está falando, então, o básico do básico da fé cristã, que são as doutrinas que a gente crê, e se a gente passar batido por eles, pelo credo assim, sem refletir nem nada, não tem muito uso, né? Mas é quando a gente para e começa a analisar o que cada coisa dali a gente está dizendo, que a gente vai tirar lições profundas que servem para a vida, né? E aqui eu queria lembrar disso, né? Que o primeiro artigo do credo, ele responde uma crise que é extremamente dos nossos dias, né? Dizer quem nós somos, dizer afinal de contas, para que presta a minha vida, o que eu estou fazendo no planeta Terra, se é só ocupando espaço ou não. Essa resposta
a gente encontra no credo, porque ele foi baseado em textos bíblicos, né? Acima de tudo está a Bíblia, que forneceu base para a gente tirar aquelas afirmações de fé. Tranquilo? Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer alguma colocação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Terra é plana? Não, a Terra tem formato de rosquinha, na verdade. Alguma pergunta, gente? Algum apontamento que se queira fazer? Não? Tranquilo para todo mundo? Amém. A gente encerra o estudo bíblico, então, e aí nós damos 3 minutinhos aí para a gente começar o culto. Agora 3. Vocês querem tomar café primeiro, gente? Café, senão o café vai ficar meio frio, né, gente? Quem quiser serviço de café ali... Hoje eu trouxe bolinho, mas muito biscoito de polvilho. Bolinho, biscoito de polvilho, café à sua direita. Fiquem à vontade. E deixa eu pausar aqui, então.